pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar para vocês, ainda falando sobre viagem, as acomodações que eu faço pro Marco, meu filho que é autista e tem 7 anos, durante a nossa viagem, né? Principalmente falando aí do nosso percurso, né? Do transporte. Geralmente a gente viaja de avião e na maioria das vezes são voos longos. Então, quais as estratégias que eu uso para que essa viagem seja um sucesso? A primeira coisa é como pra gente adulto ter roupas e calçados confortáveis. Então, eu sempre pego uma roupa que o Marco já está acostumado a usar, nunca é uma roupa nova, né? E sem etiqueta, sem nada que incomoda. E calçado, eu sempre peço que ele escolha aquele que é o favorito dele, né? Ele ama usar Crocs, que é super confortável, né? E é aberto. Então, quando vamos viajar de avião, eu sempre coloco uma meia, porque sei que é mais frio dentro do avião. Sempre levo um casaco extra, no caso dele precisar se cobrir, né? Porque ele não gosta muito de usar a cobertinha do avião. Então, para que ele se mantenha aquecido, né, considerando o ar-condicionado, sempre levo uma blusa de frio extra. E eu sempre coloco também a bolsa que eu levo a bordo, né, ali dentro do avião comigo, uma muda de roupa extra. Porque algum acidente, né? O Marco, por exemplo, ele é muito sensível se a roupa tá suja ou se a roupa tá molhada, né? Por menor que seja o molhado, por menor que seja o sujo, isso incomoda muito ele. Então, eu sempre levo uma mudinha de roupa extra na minha bagagem, que é ali de fácil acesso, e se acontecer algum acidente, rapidinho a gente consegue resolver. Também coloco os nossos snacks favoritos, né? Muitas das nossas viagens a gente não vai conseguir achar o mesmo tipo de snacks, né? Ou de comida que a gente é acostumado a comer em casa, isso é normal. Mas para uma criança que tem autismo, isso pode ser um problema. Então o que eu faço? Essa viagem foi a primeira vez que as duas crianças levaram sua própria mochila, né? Então a gente está começando a ensiná-los a ter responsabilidade com as próprias coisas, a cuidar das próprias coisas e, em caso de viagem, a carregar a ter responsabilidade pelos seus próprios pertences, né? Dentro do avião também, eu sempre faço a regrinha com as crianças de que o tablet é liberado, né? A gente precisa que eles fiquem tranquilos, que eles fiquem à vontade. Então, por aqui a gente libera o tablet por tempo ilimitado durante o voo. O Marco ama voar por conta disso. Ele não se sente à vontade, né, dentro do avião, é apertado, é desconfortável, mas porque ele tem um tablet ilimitado, ele ama voar. E daí, dessa vez, a gente falou, olha, você vai ser responsável pelo seu tablet, então você vai carregar na sua mochila, lembra de guardar certinho, de ter certeza que tá lá, que você guardou, de fechar a mochila. Então, todos esses cuidados a gente já tá treinando com eles. E essa viagem foi um sucesso, deu super certo, até na hora do raio-x, cada um conseguiu tirar o seu tablet, colocar para passar o raio-x, foi muito legal. É muito bonitinho ver eles crescendo e vendo que eles já conseguem carregar essa responsabilidade, né? Então, já falando sobre o tablet, eu sempre coloco também baterias extras, né? No caso do avião não ter um carregador ali fácil ou de, né, acabar a bateria repentinamente no meio do voo, por exemplo, né? Então, eu sempre carrego bateria extra também. E um acessório super importante para as crianças que usam, né, o tablet ou iPads é o fone de ouvido, né? Eu já acostumei o Marco a usar isso em casa para necessidades como essa, né? Quando a gente está em público, para ele usar o fone. Então, eu sempre lembro de levar e ele é super ok usando, ele até prefere, porque quando ele não usa a gente fica controlando o volume, né? Quando ele tá com fone, tem um volume máximo já aceitável, e daí ele fica naquele volume, fica tranquilo, fica entretido durante o voo, então fica tudo certo. E no caso dos snacks que eu tava falando antes, eles escolheram os próprios snacks que eles queriam levar, e eu coloquei na minha mochila alguns desses snacks, dos mesmos, extra. Por quê? Já pensando na volta, né? O avião é um lugar onde, para os meus filhos, por exemplo, os snacks, o lanche que eles oferecem não agrada. Então eu sempre tenho que ter esse cuidado de escolher bem o lanche direitinho, né? Principalmente quando é voo longo. E eu sempre coloco extra já pensando na volta.
E outra coisa muito importante é de estabelecer as regras que a gente quer fazer com ele dentro do voo antes, né? Então a gente conversa muito sobre a nossa viagem antes, a gente tenta dar a maior previsibilidade possível. Nessa viagem, por exemplo, foi muito legal que a gente notou que a gente precisou fazer isso muito menos, com muito menos detalhes do que a gente fazia antes. Então é um progresso, né? Toda vez que a gente sai fora da nossa zona de conforto com o Marco, a gente começa a notar vários progressos que ele vem atingindo ao longo dos anos. E isso é muito gratificante. Então, eu sempre dou a previsibilidade para eles do destino, de onde a gente vai ficar, de quem a gente vai encontrar, de como vai ser a nossa estadia e principalmente das regras dentro do voo. Por exemplo, o nosso voo de ida para o Brasil foi durante o dia, então o tablet era ilimitado, eles não teriam tempo para dormir, foi tranquilo. Mas o nosso voo da volta foi de madrugada, então eu tive que fazer as regrinhas com eles, né? Mas antes, bem antes do voo, né? Dias antes já. E fui falando, olha, o nosso voo vai ser durante a noite, a gente vai precisar dormir dentro do avião pra gente descansar e ter energia para quando a gente chegar nos Estados Unidos. Então, vocês vão poder usar o tablet dentro do aeroporto e quando a gente chegar dentro do avião e apagarem as luzes, é hora de dormir. Vocês vão ter que guardar o tablet na mochila. Funcionou maravilhosamente bem. Eu não falei só uma vez, eu não falei só 5 vezes, eu falei várias vezes para isso ficar bem gravado, principalmente pro Marco, para não dar nenhum problema. E não deu super certo. Na ida ao Brasil, por exemplo, a regra foi diferente. A regra foi que dentro do aeroporto eles não iam usar o tablet porque eles precisariam da bateria do tablet dentro do avião. Então eles aceitaram também muito bem. Mas isso porque a gente faz os combinados antes, com muita antecedência, e eles têm totalmente essa previsibilidade do que vai acontecer. Isso é muito importante, principalmente para criança que tem autismo, mas facilita muito também para crianças típicas. Então fica a dica. Então, as adaptações que eu faço para o transporte são basicamente essas, e isso sempre nos ajuda toda vez que a gente vai viajar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês aproveitem essas dicas também quando vocês forem viajar com uma criança que tem autismo e que seja bem útil para vocês. Não deixe de dar um joinha se você gostou do vídeo, de compartilhar com alguém que possa gostar de saber disso também e continue falando sobre o autismo, pois quanto mais informação, maior a inclusão. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!